Oi, tudo bem? É um prazer grande estar aqui de novo com vocês para a gente dar continuidade aí aos nossos trabalhos. Nós estamos estudando ainda o sistema digestório e logo será o sistema respiratório. Só que antes de passar para o sistema respiratório, eu gostaria de aprofundar um pouco mais a respeito do sistema digestório ainda. Falar do controle hormonal da digestão. Vamos embora? Aqui, ó. Vamos fazer aqui, ó, o controle hormonal da digestão. Então vai vendo. Aqui nós temos parte do esôfago, a parte final do nosso esôfago. Aqui vai estar o nosso estômago, tá? Aqui nós temos um esfíncter, uma válvula, né? Chamada cárdia, e aqui a pilórica, né? São as duas válvulas que controlam a entrada e a saída do alimento. Isso aqui é a primeira parte do intestino fino, que a gente chama de duodeno. Bacana? Então, amigos, só o fato de nós estarmos mastigando, salivando, o estímulo nervoso faz com que a parede do estômago, a própria parede interna do estômago, produza um hormônio chamado gastrina. E esse hormônio vai estimular o estômago a produzir o quê? O suco gástrico. Agora, ó, o suco gástrico, ele é constituído basicamente de um muco, ele é constituído de uma enzima chamada pepsinogênio, que é uma enzima inativa, e o ácido clorídrico. Então, a parede interna do estômago, tá? Ele vai conter células que fazem uma dobra profunda para a própria musculatura do estômago, chamadas de fosseta gástrica, que são tipo de uns tubinhos internos, são fossetas. Seria aqui a parede, assim, ó. Isso é uma fosseta gástrica. E nessa fosseta gástrica, nós vamos encontrar células que produzem tanto o pepsinogênio, ó, e células que produzem o ácido clorídrico. Deixa eu pegar aqui o ácido clorídrico. Ó. Então, nessa fosseta, nós vamos encontrar dois tipos de células. As parietais, que vão produzir o ácido clorídrico, e as células chamadas principais, que produzem o pepsinogênio. Quando esse pepsinogênio reage com o ácido clorídrico, ele se transforma em pepsina. Nisso, o pH do estômago já caiu para um pH mais ou menos 2. E aí vai começar a digestão de quem? Das proteínas. Aí começa a digestão e forma aqui dentro do estômago o que a gente chama de quimo. Uma pasta branca semelhante à pasta de dente. Aí o quimo ácido, ele vai passar para o duodeno. A primeira parte do intestino delgado. Quando esse quimoácido começa a passar por movimento peristáltico, lembra? Que existem os processos mecânicos, mastigação, deglutição, movimentos peristálticos e ação da bile.
Os movimentos peristálticos, que são movimentos ondulatórios, empurram esse quimo em direção ao duodeno. Chegando aqui, o que vai acontecer? O duodeno, ele vai produzir um hormônio chamado secretina. Olha o nome do hormônio. Olha o nome do hormônio. Secretina. O que esse hormônio faz? O que a secretina faz? Parece que ficou muito claro. Eu vou escurecer, ó. Secretina. A secretina, ela vai atuar no pâncreas. Ela vai atuar no pâncreas. Ela vai fazer o pâncreas produzir bicarbonato de sódio. E esse bicarbonato de sódio, ele vai proteger a parede do duodeno. E assim que o quimo estiver sendo empurrado para o duodeno, ele vai começar a se misturar com esse bicarbonato de sódio, tá? E vai formar o quê? Ele vai aumentar o pH dele. Então, o pH de mais ou menos 2, ó, um pH de mais ou menos 2, vai chegar aqui no duodeno com pH mais ou menos 8. Mas quem fez o pH subir tanto assim? Então, a própria parede do duodeno vai produzir um hormônio, a própria parede do duodeno vai produzir um hormônio que chama colicistocinina ou colicistoquinina. Os dois termos são corretos. Então tá aqui, ó. Colicistocinina ou colicistoquinina. Esse hormônio, ele vai fazer o quê? Ele vai fazer a contração da vesícula biliar. E a vesícula biliar vai começar a jorrar bile dentro do duodeno. Então, só o fato desse quimo ser rico em gordura, isso já é um estímulo para a parede do duodeno produzir colicistoquinina ou colicistocinina, como queiram. Aí contrai, esse hormônio faz a vesícula se contrair e jorrar a bile. A bile mais o bicarbonato de sódio faz com que aquele pH ácido vá lá para cima, se transformando num pH 8. Bacana? Agora, esse hormônio, ele também vai fazer um outro papel. Qual? Ele vai fazer com que o pâncreas também produza o seu chamado suco pancreático. Então, olha só, o colicistoquinina, ela teria duas funções. Ela teria a função de estimular a secreção de bile pela vesícula biliar e estimular também o pâncreas a produzir o seu suco pancreático, além de produzir, tá, o bicarbonato. Então, quem que estimula a produção de bicarbonato? Um hormônio chamado secretina e um pouco do suco pancreático. Qual outro hormônio que faz o pâncreas produzir mais suco pancreático ainda? Colicistocinina ou colicistoquinina, que é um hormônio produzido pela parede do duodeno, que vai atuar em dois lugares. Vai atuar tanto no pâncreas, para ele produzir mais suco pancreático ainda, e vai agir também lá na parede da vesícula biliar, contraindo a vesícula biliar, fazendo com que ela jorre bile dentro do duodeno. E a bile
vai fazer o quê? Vai ajudar, junto com o bicarbonato, a subir o pH do quimo ácido, né, para não queimar o duodeno, e vai quebrar as gotas de gordura, vai pegar aquela gordura e vai picotar a gordura em gotícula. Então a bile tem dois papéis: emulsificar, quebrar as gorduras, e também fazer o quê? Subir o pH do quimo ácido que vem vindo do estômago para não machucar, para não queimar a parede do duodeno. Bacana? Mas falta um hormônio. Ah, é? Aqui, ó. O quimo que estava no estômago já passou todo para o duodeno para acabar a digestão aqui no duodeno. Não tem mais quimo no estômago. Justifica a mucosa, a parede interna do estômago ficar produzindo gastrina para que ela fique produzindo mais suco gástrico? Não vai ter mais comida, acabou a comida, a parede do duodeno vai produzir um terceiro hormônio. Qual? Por que terceiro? Primeiro, secretina. Segundo, colicistocinina. Terceiro é esse, ó. Enterogastrona. O que o enterogastrona faz? Inibe a gastrina. Para a gastrina, estômago, já não tem mais comida aí, para. Não justifica ficar produzindo suco gástrico. Ok? Então, devagar. Vamos lá. Amigos, o controle hormonal da digestão envolve 4 hormônios. Um chama gastrina, produzido pela própria parede do estômago. O que a gastrina faz? Ela faz com que o estômago produza suco gástrico. O suco gástrico ele é constituído do quê? Muco, pepsinogênio e ácido clorídrico. O pepsinogênio ele é produzido por células de uma fosseta gástrica, de uns tubinhos gástricos, chamadas células principais. Ok? E as células parietais vão secretar o ácido clorídrico. Primeiro, a sequência é importante, porque senão o ácido clorídrico queimaria a mucosa interna do estômago. Eu já encontrei vestibulares onde eles dão a sequência, ele pede a sequência, tá? Primeiro é o muco, depois é o pepsinogênio, que é uma enzima inativa, depois, em terceiro, depois que a parede interna do estômago estiver bem protegida, é que vai produzir o ácido clorídrico. O ácido clorídrico vai permitir a transformação do pepsinogênio em pepsina, que vai digerir as proteínas. Mais uma vez, por que o estômago não produz direto pepsina? Por que essas fossetas gástricas não produzem direto pepsina? Porque o estômago ele é um músculo liso, ele é uma proteína. Se a fosseta gástrica produzisse direto pepsina, o estômago iria se autodigerir e ia trazer problemas seríssimos para nós. Não, então não é isso. Primeiro se protege com muco, depois produz uma enzima que não faz nada, ela está inativa. Aí depois que o estômago estiver bem protegidinho, bacana, legal, aí que vai produzir o ácido clorídrico, transformando o pepsinogênio em pepsina e começam as digestões das proteínas. Tá. Aí depois de todo esse processo que nós chamamos de quimificação, o quimo ácido, por movimentos peristálticos, ele é empurrado para o duodeno. A parede do duodeno vai produzir 3 hormônios. Primeiro hormônio, secretina, vai fazer com que o pâncreas produza bicarbonato de sódio. Para quê?
para que a hora que aquele quimo se misturar com o bicarbonato, o pH dele já vai começar a subir. E não vai queimar a parede do duodeno. Senão vai causar o quê? Úlcera duodenal. Pode machucar a parede do duodeno. Pode fazer uma ferida na parede do duodeno. Tá? A secretina já estimula o pâncreas também a produzir parte do seu suco pancreático. E, concomitantemente, a parede do duodeno produz um outro hormônio, seu segundo hormônio. Perdão, ele vai produzir, né, o seu segundo hormônio, que é o colicistoquinina ou colicistocinina, que vai fazer o quê? Vai estimular a vesícula biliar a secretar bile, vai contrair a vesícula, ela libera a bile. Para quê? Para que a bile também ajude a subir o pH do quimo ácido vindo lá do estômago, né? Que deixe de ser ácido e, simultaneamente, vai estar quebrando as gorduras em gotículas menores para que as enzimas, tanto do pâncreas quanto as enzimas digestivas produzidas pela parede do duodeno possam agir naquele quimo vindo lá do estômago, que agora vai ser chamado quilo. Depois que o estômago esvaziou, não justifica ele ainda ficar produzindo o quê? Gastrina. Então a parede do duodeno vai produzir seu terceiro hormônio, como chama? Enterogastrona, que vai inibir o estômago de secretar o seu suco gástrico. Bacana? Tá joia? Então, ó, na próxima aula nós vamos falar da digestão do suco pancreático e da digestão do suco entérico. Bacana? Valeu, um abraço!